Olá, bem-vindo ao Staying Awake. Eu tenho um distúrbio do sono. Começou um novo Visão Videocast. E, eu sei, tá faltando um letreiro, por isso que apresentei. E com uma mera defasagem, bem dizer, grande defasagem, é claro. E daí? O canal é meu e eu posto o dia e a hora e o mês que eu quiser, quando eu quiser. Eu vim falar sobre essa minissérie do personagem da Marvel, é claro, produzido pelo Disney Plus e lançado pelo mesmo, Cavaleiro da Lua, lá fora chamado de Moon Knight. Num total de 6 episódios, essa história conta de uma forma diferenciada sobre esse vigilante, o qual foi criado lá por 1975 como coadjuvante da revista Werewolf by Night, que enfrentou o lobisomem da Marvel. Mas na verdade eu conheci ele através de 2 histórias que eu li na antiga revista do Capitão América, que saiu pela editora Abril, que foi na número 93 com a história Pago para Matar, e depois com a edição anterior, que foi lá na número 90, com a história Colóquio. Como eu li só essas histórias, e depois eu vi ele esporadicamente até numa das histórias da Saga do Infinito com os Vingadores, as personalidades dele, no caso do mercenário Mark Spector, foram tratadas depois como lunatismo, como era chamado hoje em dia, que é o transtorno dissociativo de personalidade. Mas pelas histórias, ao mesmo tempo que tinha esse viés psicológico, ou nem tanto, as personalidades do Mark, que seriam o playboy Steven Grant e o taxista Jake Lockley, eram mais como disfarces para ele atuar e investigar nos vários submundos criminosos, enquanto que o Cavaleiro da Lua era a identidade heróica, de vigilante dele. E com o tempo, eu não cheguei a ler as histórias mais recentes, ou nem tanto dele, que trataram essa história como se fosse um troço mais psicológico dos avatares. Só sabia por cima depois que o Mark, ele era um mercenário que à beira da morte, depois de uma traição, que eu saiba, ele entrou em contato com a divindade, o deus da lua Khonshu, da mitologia egípcia, que ofereceu a ele uma oportunidade de reviver como sendo um avatar do próprio. Anda logo, para de embromar e vai direto ao assunto. Para de enrolar, que saco. Mas no seriado, eu acho que para se distanciarem desse lance de não querer falar que estavam plagiando Bruce Wayne, ou Tony Stark, o Steven Grant foi transformado no funcionário de uma loja de artigos egípcios, e o cara ficou viciado na mitologia egípcia, ao mesmo tempo que ele é um cara meio estabanado, tímido, e isso ao mesmo tempo foi inicialmente criativo, ao mesmo tempo foi até parece um tiro no pé, porque eles quiseram puxar para o viés mais de comédia, enquanto que a personalidade do Mark como mercenário é bem mais séria e proativa. O trailer, ao mesmo tempo que mostrava o visual dele mais assim, menos colante, mais como se fosse uma roupa não emborrachada, uma roupa mais meio como se fosse uma armadura e misturado com bandagens de múmia e com olhos brilhantes, o que ficou interessante. Mesmo assim, eu duvidava muito que fosse um seriado mais sério, mais agressivo. Algumas partes ele é agressivo. Ele tem ação, essa é a parte boa. Outra coisa, um dos produtores, o Mohamed Diaby, falou que eles procuraram evitar os clichês da fotografia de que, por exemplo, em lugares mais desertos tinha que ter a iluminação, a imagem mais dourada, ardente, ensolarada, mas a luz foi a mais natural possível. Isso é um ponto positivo. As locações também, o clima de caça ao tesouro meio Indiana Jones, meio a múmia do Brendan Fraser foi legal também. Mas ele passa aquela impressão de que quando tem o Steven, e que entra em contato também com o Khonshu, com aquela voz de Venom, meio irritante,
fica um troço meio aparvalhado. Mas os lances no início e às vezes no decorrer, que tem aqueles flashes que ele incorpora o Mark, só que a gente não vê a ação. No caso, a gente acaba vendo após esses apagões que o Steven tem, que o Mark entra em ação, a gente vê o resultado das lutas e da chacina que ele provoca. Não, o idiota voltou. No caso das personalidades, o Oscar Isaac, que também foi um dos produtores, mandou bem. Mas poderia ser um pouco mais de conflito psicológico, tipo fragmentado. Eu sei que teve gente por aí, sendo crítica de cinema e TV ou não, que achou o seriado de início assim, morno pra sonolento. Bom, de antagonista temos aqui o Harold, que é feito pelo Ethan Hawke, sem o cavanhaque que ele ostentou por muito tempo, que aqui é o líder de uma seita, que ele tem poderes místicos com um cajado, e ele mistura com as atitudes, a fala mansa e imposição de presença, tem seus seguidores e é bem estranho de início que ele é capaz de caminhar com cacos de vidro dentro das próprias sandálias. Nossa. Deve ser muito difícil. As vozes em sua cabeça. Temos aqui a atriz May Calamawy, que faz a Layla. Ou será que lá chamam de Leila? Bom, na dublagem ficou Layla, pra variar. Eu até gostei, como sendo a esposa separada egípcia do Mark. E ela tem um aspecto, um ar assim, o rosto lembra um pouco a Rachel Weisz, que fez a Evelyn da cinesérie A Múmia, até o 2, né? Que casou com o Rick O'Connell, do Brendan Fraser. Como eu falei, o clima, ele é balançado, mas nesse caso eu comparo levemente com a cinesérie Resident Evil, porque eu acho que do início até o final existe um abismo, um tropeção que leva ao abismo, um barranco com íngreme, diga-se de passagem, e para chegar ao finalmente é uma escadaria também um tanto íngreme do que uma própria escadaria concreta até altares de pirâmides. Confesso que eu também não sou de ser influenciado, mas eu fiquei assim, meio desanimado de acompanhar. Tire isso daqui! Eu acho que se eles mantivessem a personalidade de milionário do Steven Grant, eu acho que ele seria tipo um Bruce Wayne perturbado e teria um lance mais, como muita gente esperava que fosse, de suspense psicológico, o fragmentado, lá do Shyamalan. Mas quiseram assim, fazer o que já foi feito. Tem momentos assim que até pode achar engraçado, ou não, meio pastelão. E eu não sei de onde tiraram, que andaram falando sobre ideias de que alguém falou em pôneis de areia, mas não vi nada disso. O canal é meu e não desse trouxa aí. E pra deixar claro também, eu que sou o dono do canal. Eu. Não o cara chato ali. O reflexo no espelho. Que isso foi um troço interessante, embora não original, que foi usado até no filme da Liga Extraordinária. E também no Heroes, de mostrar a outra personalidade como um reflexo falante no espelho. A parte boa é que as locações foram bem escolhidas. Teve lá um dos episódios onde apareceu um francês que foi o Gaspar Ulliel, que acabou falecendo depois, num acidente, parece. Que ele fez o papel de um colecionador chamado Anton Mogart. Mas quem criou esse seriado não foi o Isaac, ou Oscar Isaac, já que ele é latino, né? Ou o Mohamed. Foi, na verdade, o Jeremy Slater, que no caso já tem experiência com filmes blockbusters, como por exemplo o Quarteto Fantástico de 2015, né? Não! Death Note da Netflix. Sério? Para! Sério. Possivelmente que ele foi roteirista desses filmes e também
na futura continuação do Mortal Kombat recente. Pior. Como eu falei, as cenas de luta são boas. Tem cenas agressivas, embora não sejam sangrentas, mas tem um pouco sangue até. Mesmo assim, como eu falei, mais baixos do que altos. Mas o final foi bem legal, que lembra um pouquinho lá, meio Batman, meio Superman. Não vou falar o final. Quem já viu, sabe o que é. E um pouco também de... não vou falar. Existe caos em você. Era isso. Tá um frio, tô tomando chá. Deixa aí nos comentários se já assistiram, claro. E se acharam maçante, sonolento, chato ou até divertido, sei lá. Uma curtida básica para ajudar no canal. Compartilhem em suas redes sociais. E para quem já não fez, venha e inscreva-se. Até mais!